A Yara trouxe para a gente alguns slides com algumas ideias muito boas sobre isso. Na verdade, fazendo um clique. Peraí. Fazendo um clique de fechamento aqui para nós. Ah, agora sim. Estava dando errado aqui. Vocês estão vendo todo mundo? Ou está aparecendo meus slides ainda? Não, está tudo bem, Estamos vendo né? todo mundo. Está todo mundo, né? Está todo mundo. Eu imagino que vocês têm comentários, porque eu pedi que vocês preparassem alguma coisa. E eu acho que os slides que a Yara trouxe para a gente vão nos ajudar exatamente nessa conversa. Então, eu vou colocar aqui as mensagens, as ideias que a Yara trouxe, e aí a gente vai conversando. Lembrem, levanta a mãozinha e comenta. E desculpem, eu realmente estou muito cansada hoje. Mas aspectos da vida diária. Aqui. Como repouso, lazer, tempo livre, sono, sonhos e discernimento. Lembram que eu falei sobre o Geoffrey Hodgson? Ele, em várias das suas obras, ele aborda esses temas. Ai, aqui tem um. Nessa pequena obra aqui dele, por exemplo, tem uma hora que aqui ele fala sobre, não dá para ler, a senda, é a senda espiritual. Não dá para ler. A senda para a perfeição, a senda para a perfeição. E num dos capítulos ele explica da importância do sono, inclusive para que você possa ter contato com a tradição e com aqueles grandes seres. Nas cartas dos Mahatmas, eles também falam disso. Blavatsky também fala disso. E no Meditações sobre a Vida Oculta, que é um livro muito ele dá várias. Jane, teu som está falhando. Oi, eu estou me movendo por isso, obrigada. Então, nessa obra Meditações sobre a Vida Oculta, o Geoffrey Hodgson dá várias dicas práticas. E a Yara trouxe essa frase para a gente. As atividades diárias devem ter um propósito e devem ser ordenadas de tal forma que tenham uma relação direta com a meta da autodescoberta e da autoiluminação. As ações que não conduzem a esse fim devem ser eliminadas. É aquilo que eu comentei sobre ser nossa vida coerente com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente se propõe. Muito bem, quem quiser falar, levanta a mãozinha aí. Sobre o repouso. Coisas que são ditas. Descanso em privacidade, o repouso após as refeições, o recarregar as energias após as atividades e ler por um tempo, mas refletir em dobro, exatamente para que a mente possa repousar e descobrir o que está além daquelas palavras, né? Yara, é que a Yara está meio sem voz. Daí, queres comentar? Não tenho condições, estou praticamente sem voz. Estou percebendo. Então, mas aqui todo mundo vai poder comentar, tá? Sobre lazer e tempo livre. Importância das atividades que mantenham a estabilidade mental e emocional. Essas atividades tendem a ajudar nisso se a gente faz as boas escolhas, que é o que ela colocou logo em seguida, as ações sadias e enriquecedoras, tanto exercícios físicos como mentais. A importância de alimentos puros e saudáveis que não envolvam crueldade ou que sejam intoxicantes, que sejam estimulantes ou que sejam que produzam sono excessivo, né? E, de preferência, o lazer e o tempo livre ser usado
ao ar livre, né? No ar puro, no sol, na natureza, descalço, para essa reconexão, essa troca de energias. Necessidade de uma sobre o sono e os sonhos, a necessidade de uma quantidade adequada de sono, o dormir cedo, o local tranquilo e silencioso. Isso é um resumo, gente, né? A postura ao deitar, incluindo a questão de fazer uma... Pitágoras ensinava isso, né? Fazer uma recomposição, uma revisão de todos os seus atos do dia, daqui para antes. Antes de deitar, o que eu fiz? E antes de ver deitar, o que eu fiz? E antes disso, e antes disso, e antes disso. Dizia ele que com esse exercício, aos poucos, você vai lembrando cada vez mais para trás, e cada vez mais para trás, e você vai treinando a sua mente a aprender a observar o fluxo e entendendo que os acontecimentos são uma decorrência, uma consequência do que foi feito anteriormente, né? E durante o sono a gente pode ter sonhos, né, como símbolos ou como vivências reais. Fala, Pedro. Olá, boa noite. Bem, é sobre o sono, né? A senhora já falou, né? O especialista recomenda que se durma entre 7 e 9 horas, né? Porém, isso pode variar de acordo com a idade e depende de pessoa para pessoa. Eu acredito que muito mais importante do que a quantidade de sono é a qualidade do sono. Sim. E a pessoa, por exemplo, com uma certa idade, no meu caso, assim, 66, se você dormir 6, 7 horas bem dormidas, vai te revigorar por causa da tua idade. Porque o próprio corpo, ele não já está produzindo mais aqueles hormônios, aquelas Hormônios. substâncias, que faz com que a pessoa durma. Não é? Evidentemente que a pessoa pode tomar uma melatonina, né, que se vende muito no mercado. Eu não sei se você está de acordo com isso, para poder ativar o sono, né? Mas dormir realmente em quarto escuro é excelente, né? É E essencial. outra coisa também que eu andei aprendendo é que você tem que jantar no máximo até às 19 horas, entendeu? Antes inclusive do sol se pôr, se puder, né? Para que Exatamente. Isso é o importantíssimo. pra, Mas depende de cada um, né? Esse é um problema. aí houve essa discussão, um dia desse eu participei dessa discussão, e as pessoas chegaram à conclusão de que, como as pessoas ficam demorando a dormir até 11 horas, até esse horário elas acabam sentindo fome e acabam comendo alguma coisa. Antigamente não era assim, porque não tinha toda essa parafernália de comunicação, televisão, celular e luz elétrica o tempo todo, as pessoas eram obrigadas, então, a dormir naquele horário entre 7 e 9 em que ocorria o pôr do sol. E dormiam melhor. A melatonina, Pedro, inclusive, ela ameniza a sensação de fome. Ela faz um tamponamento no cérebro dessa sensação de fome. Então, quem consegue entrar no sono da forma mais adequada e consegue relaxar de fato e consegue produzir a melatonina, porque, obviamente, como você falou, a produzida por nós é melhor do que a que a gente compra, né? Mas, às vezes, ela é necessária, em alguns casos. Essa fome durante a noite, ela tende a não acontecer, mas quem não consegue dormir bem, sente fome de madrugada. Um outro detalhe também que os especialistas estavam falando é a inversão no horário do sono. Pode ser prejudicial à saúde, sobretudo quando a pessoa, o indivíduo, possui uma rotina de dormir de dia. Entendeu? A pessoa dorme, vai fazer a siesta, em vez de ter 15 horas, 15 minutos, 20 minutos de siesta, ele tem 3 horas dormindo. Aí, evidentemente, que quando chega à noite, ele não vai sentir aquele sono, aquela vontade de dormir mais cedo, e acaba dormindo lá pelas 23 horas, entendeu? Lá próximo da meia-noite, que também vai prejudicar aquele horário que você deu, né? Antes das 22 horas seria o correto. De preferência, antes, essa recomendação aparece como recomendação de mestres espirituais. Agora, outro detalhe o trabalho também é feito nesse horário. foi falado também
é que a pessoa deve dormir sempre no mesmo horário, para que o cérebro se acostume àquele horário. Aí eu durmo todo dia 10 horas. 10 horas você já está sentindo sono, né? Você não deve dormir 8 horas, depois 9 horas, depois 10 horas, depois volta para as 9, depois 10 horas. Aí o cérebro fica confuso e o cérebro não consegue funcionar direito e acaba não provocando sono reparador. Então é necessário, né, pelos especialistas. Nosso corpo adora a disciplina, adora a disciplina. Exatamente. Então era isso que eu queria sugerir, né? Isso Que aí são ótimo. estudos cientistas, viu? Eu não sou eu que estou dizendo, mas eu estou até praticando, estou vendo que realmente é verdade. Eu achei interessante você falar, porque eu também não falei, né? Sobre a questão de que com o passar do tempo, parece que a gente tem uma necessidade menor de horas de sono, porque essa faixa de 6,5 a 8 horas por dia, eles associam principalmente com a meia-idade, né? Com os Exato. adultos, né? Nos meio ali, né? Porque o que acontece? É durante o sono que a gente cresce. Então, bebês têm necessidade de 18, 20 horas de sono por dia. Adolescentes, que infelizmente hoje em dia ficam acordados de madrugada, eles estão tendo prejuízos cognitivos com isso. Exatamente. Porque adolescentes e púberes, eles têm, o estirão de crescimento tem uma necessidade muito grande de dormir. E é durante o sono que o hormônio do crescimento mais trabalha. Como provavelmente eu e o Pedro, que estamos na mesma faixa etária, já não temos muita necessidade de crescer, a gente agora cresce para os lados e para frente, né? Essa carga horária de sono é necessária para a faxina do corpo, para a recomposição das nossas células, para a reposição de nutrientes, a distribuição, a organização de todo o nosso corpo, incluindo, como é desejável, que a gente continue ativo, fisicamente ativo, para a recomposição da nossa musculatura e da nossa ossatura. Né? A gente não deve deixar de dormir só porque está mais idoso, mas não é esticar aquele sono enorme, porque não tem necessidade, né? Mas tem necessidade de pelo menos umas 6 horas por dia, sim, é desejável. E sim, essa distribuição entre o dia e a noite bagunça para alguns, mas depende muito de cada pessoa, né? Tem alguns fatores. Então, o ciclo circadiano, ele deve ser respeitado na medida do possível. O ciclo circadiano agradece se a gente tiver rotina respeitando as regras, né? Mas a regra não é absoluta. Ô, Jane, depende queria muito fazer de cada sujeito. mais uma sugestão. É o seguinte, você falou na luz, né? Na luz azul, que faz mal. E quando a gente está vendo... É considerada a pior delas, a azul e a branca, aquela branca. Quando a gente está vendo o computador, é emitida essa luz azul na cara da gente. Então, eu sugiro, né, comprar esse aqui, ó. Esse aqui é um óculos que filtra a luz azul. Aqui também é um óculos de perto. E eu pego, coloco aqui em cima e fico... A tela do computador fica meio amarelada e impede a luz azul de entrar no meu cérebro. E, a partir daqui, o cérebro começa a produção da melatonina devagar, devagar, e quando chega lá, 9h30, 10 horas, já estou com muito sono. É sugestão apenas, quem quiser comprar o óculos aí para filtrar a luz azul. Eu já vi sobre isso. Não conheço, mas já vi sobre isso. Tem na internet, é só... O Pedro disse que ele percebe diferença, e faz algum sentido, né? Porque essa emissão dessa luz realmente ela altera a forma de funcionamento do cérebro, né? E aí, se a gente quer um avanço em termos de competência para poder ser um auxiliar dos mestres, eu tenho que estar bem, eu tenho que ter saúde, eu tenho que ter o meu cérebro funcionando bem. E viver o mais longamente possível com saúde, porque não adianta viver 100 anos, dos quais 20 você está de cama. Aliás, não, né?
Não dá. Walter, Jane, eu gostaria que tu explicasse alguma coisa, desse algum toque sobre os benefícios ou malefícios de alguém que toma remédio para dormir. Essa é a primeira pergunta, e depois eu tenho mais algumas coisas. eu até anotei sobre isso, porque eu acho bem importante. Quando a gente está falando sobre sono, a gente está falando do sono natural. Medicamentos para dormir, infelizmente, são muito, muito utilizados hoje em dia. Infelizmente, hoje em dia são muito utilizados. Peraí, gente. Eu não sei o que é que aconteceu aqui, mas alguma coisa eu toquei de novo na tela. Eu hoje estou super atrapalhada. Ele começou a escrever. Não quero. Vou fechar, peraí. Pronto. Os medicamentos mais utilizados para gerar sono são os benzodiazepinos, né? E é o mais utilizado, e é uma febre, assim, né? É muita gente que utiliza, infelizmente. O que acontece? Eles não melhoram a qualidade do sono, eles simplesmente te desconectam. Então, eu acompanho muita gente clinicamente, e muitas das pessoas que eu acompanho usam benzodiazepinos para dormir, e, na verdade, eles simplesmente apagam. Hoje mesmo eu recebi uma das pessoas que eu atendo dizendo que acordou com o travesseiro todo vomitado, porque ela sequer acordou. Ela simplesmente é desconectada e acorda cansada. Então, os medicamentos, existem alguns fatores naturais, que a gente comentou aqui, tentar evitar atividades excitatórias, tomar um banho morno antes de dormir, se for utilizar uma música que seja uma música assim, tipo, música New Age, mantras, alguma coisa suave, mais clássica, né? Que vá diminuindo a excitabilidade, né? E utilizar, sim, alguns recursos que a natureza nos oferece, alguns fitoterápicos são excelentes, né? E passiflora, né? Valeriana, chá de mulungu, camomila, erva doce, erva cidreira, né? Aquele chazinho suave, não chá verde, não café, porque chá verde é altamente tem uma quantidade muito grande de cafeína, né? O chá verde. Então, assim, chá preto tem muita cafeína, chá mate tem muita cafeína. Então, os chás sedativos, né? Esses chás mais suaves. E evitar os benzodiazepínicos, que são os mais comuns, por quê? Lembra que eu falei sobre a acetilcolina, como é que chama? O que acontece? Lembra que eu falei das sinapses que são preenchidas pela adenosina? O que acontece? Os benzodiazepínicos, eles evitam que a adenosina faça esse processo, eles fecham evitam... as fendas. Eles fecham Isso, as fendas sinápticas, né? Eles fecham as fendas, exatamente. E aí não existe esse adormecer, existe um apagar, eles travam tudo. E isso piora, isso já é comprovado, aumenta a incidência de Alzheimer, piora a memória, acelera o processo de demência. Nós temos que dormir para melhorar o nosso cérebro e evitar usar, se for possível, esse tipo de recurso, porque eles não são saudáveis. Eles pioram a qualidade das conexões neurológicas, né? Trabalhando com GABA, serotonina e tal, de uma forma desequilibrada. Fala, Walter. Não é um sono restaurador, não é um sono fisiológico, né?
eu só estava me lembrando do estoico Sêneca, e eu estive dando uma olhada, assim, estou muito curioso, assim, é uma coisa que está na minha lista, logo vou ter que dar uma olhada mais a fundo nos estoicos, porque eles são extremamente interessantes, eles têm uma profundidade muito grande, né? E pelo que foi dito e tal, pelo Alberto e tal, eles são trazem uma tradição em si que não estão exatamente numa tradição, mas eles estão espalhados em várias tradições, eles estão E o influenciando forte várias deles é tradições exatamente um pouco espirituais antes importantes. o forte deles é exatamente um pouco antes dos essênios, até posterior ao tempo do Paulo. Sêneca é do tempo do Paulo, né, até os primeiros séculos da era cristã. Então, eles são fundamentais nesse contexto todo, e o Alberto Sim. está nos prometendo não só o livro, como uma palestra aqui para a gente. Isso é extremamente interessante. E os estoicos, eles pregam justamente uma vida mais natural, mais chegada à natureza, mais ligada aos princípios de espiritualidade, onde tem mais valor, dá mais valor ao que tem valor, e não as coisas mais aparentes, né? Então, me chamou muito a atenção. Estou puxando isso aqui para depois ligar aqui com o assunto exatamente, tá? Mas isso tem a ver com respeito à natureza, né? Isso. E não tem como. Você trabalha com isso, inclusive. Por exemplo, se eu busco uma proposta de uma senda espiritual, eu não posso ser do tipo que não recicla lixo. Eu não posso ser do tipo que fica cortando e arrancando as árvores. A árvore me incomoda, né? Sim. Eu não posso ser do tipo que abandona o cachorro ou o gato ou a ninhada porque não dá conta. Sim. Então, uma série dessas coisas é recomendada ali, né? Ela é colocada muito claramente. E o Sêneca, um livro lá, um texto dele sobre a brevidade do tempo, ele dá uma paulada assim muito grande na gente, dizendo, ele vai falando, e ele diz: a vida, se você acha que a vida é curta, você está muito enganado. Você está muito enganado. A vida é bastante longa, o suficiente para se fazer as coisas que se deve fazer. O problema é que você faz as coisas erradas, faz escolhas erradas na sua vida, e vai fazendo escolhas erradas, e vai acumulando aquelas escolhas, e aí você, quando chega no fim da vida, o próximo, fim da vida não digo assim, mas numa hora em que você começa a pensar e começa a fazer conta de chegada, tipo lá para os 60, 70 anos, faz uma conta de chegada com a média de vida da população, para saber mais ou menos quanto é que te falta. E aí Na tu diz: verdade, puxa vida, Walter, como essa olha vida só, é Walter. curta, eu não consegui fazer, olha, eu tenho tanta coisa que eu não consegui fazer. E a gente, na realidade, fez más escolhas, segundo Sêneca. Então, essas escolhas que tu está falando hoje aí, pode parecer muito, assim, pode ser, para algumas pessoas, coisas muito no ar, assim, muito etéreas e tal. Agora, visite um hospital, como eu tenho feito ali alguns dias, tal. Teve essa peregrinação, eu fiz, estou fazendo, aliás, e a gente vê que muitas
muitas pessoas, tá, a gente coloca que tem problemas. Bom, esses problemas têm causas, todos os problemas da gente têm causa, e isso pode ser justamente essas escolhas que a gente faz, né? Então, a gente vai a um processo de muito mais doloroso, que é o processo da cura aqueles resultados. Então, se uma pessoa consegue captar essa palestra que tu desse, essas explicações todas aí, e, no seu significado, e dar o real valor para isso, e entender do porquê disso, né? Por que tem valor isso, isso vai dar um up na sua vida, que é extremamente necessário. Só uma outra Walter, coisinha. deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa do que você falou, porque eu acho muito bem posto. Te agradeço muito. Sim, a minha semana não foi boa, hoje eu estou mais lenta. Em vez de eu dizer quando a gente percebe que está chegando no fim da vida, eu diria quando a gente percebe que o fim da vida está chegando. Sim. Porque, em verdade, claro que isso não é exclusivo, mas a tendência natural é que o fim da vida chegue mais rápido àqueles que cuidaram menos daquilo que importa, tiveram uma vida mais distante do que é natural. Natural por quê? Porque é natural ao ser humano viver 100 anos, isso é natural. A gente que estraga antes, né? E estraga antes por quê? Porque a nossa vida em sociedade hoje em dia não facilita muito também, mas os recursos de conhecimento que temos, a depender também das nossas condições kármicas, e as escolhas que fazemos no dia a dia definem em grande parte o quanto de energia e de prolongamento, de longevidade com qualidade eu posso dar à minha vida. Então, não adianta eu, discordando um pouco do como o Walter colocou, quando eu fizer as contas que eu estou chegando perto dos 68 anos, que é a expectativa de vida, não, o fim da vida vai se aproximar de mim à medida que as minhas condições kármicas e as minhas condições de escolhas que eu vou fazendo ao longo da vida aproximam esse fim da vida, né? Aproximam essa condição. Então, essas escolhas seria importante a gente tentar fazer. E é nesse sentido que eu estou querendo trazer a associação entre a gente buscar um trabalho espiritual, não por um desejo pessoal ou por um eu que quer alcançar alguma coisa, mas se eu quero de fato fazer isso, eu tenho que dar condições à minha mente e ao meu corpo. O corpo inclui o cérebro, né? O cérebro ele faz parte, não existe corpo e cérebro, né, separados, não, a gente tem a energia mental e tem o corpo como um todo, incluindo o sistema nervoso central e periférico, né? Eles têm que ter condições de poder fazer o trabalho, e por isso eu comentei lá no começo, a grande maioria, e Jesus foi uma exceção, dos grandes sábios da humanidade, vivem muito, mesmo na antiguidade, em que a expectativa de vida era de 36, 40 anos, já era velho. Hoje em dia, nossa expectativa de vida no Brasil está em torno de 65 a 68 anos, então. Não é dizer, eu já estou nos 60 e tantos, mas é desde pequenos, desde jovens, a gente tentar fazer esse trabalho. Então, os jovens que estão aqui, se cuidem, porque a vida vale a pena ser vivida, mas para isso a gente tem que ter qualidade. E uma das questões essenciais para essa qualidade é dormir. É dar qualidade ao sono, não é dormir, como o Walter chamou a atenção, com medicamentos ou dormir por imposição.
mas criar condições para que a gente possa manter esse ciclo circadiano, e como disse o Pedro, uma certa disciplina, porque o corpo adora disciplina, porque fica mais fácil para ele se organizar, e aí gasta menos energia na manutenção e sobra mais energia para a vida espiritual. Vida espiritual no sentido de que Atman possa conduzir melhor e ter energia para conduzir a nossa vida social, a nossa vida de relações, a nossa vida no samsara, né? E com mais clareza, com mais lucidez. Mas são reflexões aqui. Mais alguma mãozinha? Walter? Só gostaria de dizer assim, que eu tenho ouvido algumas palestras também que têm causado muita reflexão sobre como está o nosso planeta, e isso nos afeta, né? E como as verdades espirituais que a gente lê, por exemplo, nos Upanishads e em algumas outras tradições, de que tudo é unido, tudo faz parte de um todo, e que o egoísmo é a grande moto, é o grande, a grande energia, barreira. a grande energia de destruição de nós mesmos e do planeta. Isso eu tenho visto assim com muita clareza, assim, muita clareza. E quando eu vejo palestras que dizem, olha, pessoal, nós estamos rumando para o caos. Aliás, nós já estamos no caos. As pessoas não se dão conta. As pessoas não se dão conta do caos em que nós estamos. E por quê? Porque há um egoísmo que nós não conseguimos debelar em nós, e a grande massa da humanidade não conseguiu debelar em si. Então, quando alguma coisa precisa ser combatida ou modificada, revisada, é muito difícil. As mudanças são muito difíceis a níveis mundiais, como, por exemplo, combate a sujeira, ao a clima, poluição. a melhorar o clima no mundo. Bom, mas, enfim, isso nos remete a nós mesmos, e a gente tem que ver que isso é difícil. As mudanças são, às vezes, muito difíceis, mas se a gente fica só olhando para o que está acontecendo e se influenciando por isso, e não tomarmos as nossas decisões para a nossa vida pessoal, isso sim é grave, porque o de fora ele atrapalha aquilo que já é difícil. Já é difícil mudanças de hábitos, se manter no caminho espiritual. Daí a importância de víria, de energia, aquela entusiástica para se manter. São dicas ou pontos muito importantes dados pelos grandes mestres, que são verdades muito prementes, são muito presentes. E a gente tem que estar se dando conta disso. Atento. E puxando para a gente e dizendo, puxa, é difícil? Mas também vou olhar o Sêneca lá. Se a gente não tomar as decisões com energia para mudar agora, nós vamos chegar mais aí para os 60, se lastimando, 70, se lastimando, dizendo, mas como a vida é curta. Eu quero... a gente já passou
Walter, eu vou usar tuas palavras finais para a gente ir fechando, porque é bem nesse caminho mesmo que eu queria chamar a atenção, que quando... Eita, Gabriela, muito obrigada, Gabriela. Uma boa noite. Obrigada. Com todos esses conselhos, Uma eu boa vou noite. dormir. Vou justamente fechar. Eu quero que a gente pense que esses conteúdos não sejam mais conteúdos para a gente colocar na cabeça, mas a qualidade dessas instruções é para ser aplicada, não como uma decoreba de nomes e relações, e, né, saber dizer Hiranyagarbha, Brihadaranyaka, e por aí vai. Não, isso não é fazer a transformação, mas a transformação do mundo e da nossa vida não está desconectada. E é isso que o Walter estava chamando a atenção. Então, podemos colocar em prática tais ensinamentos na nossa vida diária, não por imposição de uma tradição, mas pelo natural e coerente que isso se faz à nossa mente. Então, meu convite é para que a gente tente encontrar formas mais saudáveis de dormir, de adormecer, de deitar mais cedo, escurecer o quarto, acordar mais cedo, preparar, ter a possibilidade, dar a possibilidade ao nosso corpo de ter saúde em função, e com essa saúde eu poder fazer um trabalho mais longo por mais tempo, em função de que eu tive cuidados. Então, assim, eu já passei dos 60 também, não é nesse momento que eu tenho que começar a pensar nisso, mas é pensar nisso desde pequenininho, para que a gente possa ter uma vida longa, mas com qualidade. E quanto mais a gente estiver de acordo com a natureza, maior tende a ser tal longevidade e tal saúde. Isso realmente, hoje em dia, cada vez mais é provado. E Sêneca, sim, tem razão, concordo.